Nós precisamos ter esta fé de que, se Deus quiser levantar dizimistas e ofertantes dentro da sua casa, que as faça com amor, que as faça por amor e não por obrigação. Louvado seja o nome do Senhor. É o suficiente para o crescimento da obra do Senhor dentro do tempo e do propósito de Deus. Porque o nosso Deus, Ele sabe exatamente a velocidade que tem que crescer a sua obra, porque Ele é rei, Ele reina sobre tudo, e é Ele quem está no controle de tudo. Nós precisamos, aleluia, entender que a casa de Deus é uma casa de oração. Nós precisamos entender que a casa de Deus, ela precisa ser respeitada. Louvado seja o nome do Senhor. E há muitos que usam o argumento de que a casa de Deus somos nós, e na verdade somos, mas é certo que o templo que é separado e santificado para o Senhor, para a reunião da igreja, também se trata da casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, ele é bem claro nesta passagem, ao dizer que a casa do meu Pai é uma casa de oração. Ali Jesus, tendo ira no seu coração, ele começa a espancar os cambistas, aqueles que vendiam ali, e colocá-los para fora do templo. Louvado seja o nome do Senhor, porque esta não era a vontade do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes igrejas estão fechando os olhos para esta passagem. Muitas vezes igrejas estão fechando os olhos para este ensinamento, quando na verdade, para mim, este é um ensinamento muito importante, porque é o único momento que nós iremos encontrar a ira de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para com o homem. Louvado seja Deus, a ponto de tentá-los, agredi-los. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é o dono de tudo, Ele é o provedor da nossa vida, Ele é o provedor do nosso ministério, Ele é o provedor da sua obra. Sabe por quê? Porque o noivo não desampara a sua noiva, o esposo jamais desampararia a sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é certo que a noiva, a esposa, precisa passar por algumas dificuldades para que Deus conheça aquilo que está no coração da sua esposa, para que Deus conheça aquilo que está no coração da sua noiva, para que Ele possa se revelar para as nossas vidas, assim como Ele se revelou a Israel, o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Tenhamos coragem de viver pela fé. Tenhamos coragem de tirar o comércio de dentro da casa do Senhor. Tenhamos coragem de parar de fazer rifas e mais rifas dentro da casa do Senhor e viver por fé. Louvado seja o nome do Senhor, porque é certo que o nosso Deus, Ele é o Deus da provisão, e é Ele quem levanta dizimistas e ofertantes para a manutenção da sua casa. O que cabe a nós é aprender a ofertar e dizimar com alegria e não por obrigação. O que cabe a nós, aleluia, é procurar desenvolver a obra social, o amor e a comunhão com os irmãos, e não procurar meio de ajudar a Deus na sua obra, porque muitas vezes, achando que estamos ajudando, estamos, aleluia, se tornando pedra de tropeço no caminho de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra, ela é uma palavra que traz esta junção deste momento de Jesus, este momento de ira, este momento de limpeza e purificação do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dar uma ênfase maior, aleluia, a figueira que seca sobre a ordenança de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele sabia que não era tempo de fruto naquela figueira, mas não achando um figo naquela figueira, ainda assim ele amaldiçoa aquela figueira para que ninguém mais coma fruto daquela figueira. E a palavra de Deus vai dizer que ele, entrando no templo, fazendo a purificação do templo, voltando no outro dia com os seus discípulos, eles a encontram aquela figueira seca. Louvado seja o nome do Senhor. E os seus discípulos a questionam acerca daquela figueira ter secado. E Jesus, ele traz um ensinamento maravilhoso para os seus discípulos, para a minha e para a tua vida, acerca da necessidade de produzirmos frutos e frutos dignos de arrependimento diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira porque aquela figueira não tinha fruto. E é isso que precisa ser absorvido nesta mensagem, a necessidade que nós temos de produzir frutos e frutos dignos de arrependimento diante do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que aquele que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto, e aquele que não dá fruto, o Pai tira e lança no fogo, e arde e queima. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos se preocupar, aleluia, em respeitar o templo do Senhor, em respeitar a casa do Senhor, que é o templo feito para adoração, que é a nossa própria vida, como templo do Espírito Santo. E precisamos se preocupar em produzir frutos diante de Deus, para que Deus ele possa nos limpar, para que possamos continuar frutificando. Porque Jesus, mesmo sabendo que não era tempo daquela figueira produzir os seus frutos, mesmo assim ele o amaldiçoa, mesmo assim, aleluia, ele não se compadeceu daquela árvore. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos, aleluia, da graça e da misericórdia do Senhor. Precisamos ser alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia. E Jesus, ele quer nos encontrar ocupados na sua obra. Jesus, ele quer nos encontrar, aleluia, em vida de separação, em vida de santidade, para que o seu nome seja glorificado em nossas